Nossa live saiu. Voltou. Bom dia, gente. Bom dia. Hoje a gente vai ler 1 Samuel. Já é 8 horas. Geralmente o pessoal entra no serviço às 8, né? Aqui em Pereira. Em Ilha às 9. Algumas pessoas. Mas a gente começa às 9. Então, vamos ler. Hoje a gente tá atrasado, tá? Mas vamos ler do mesmo jeito. Peraí. Hoje a gente vai ler o capítulo 28, tá? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, pela proteção, pelo cuidado, pela provisão. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. Nos dá sabedoria, nos dá compreensão, Senhor, não só da nossa realidade, que é as nossas condições, mas também do mundo espiritual, Senhor. Nos ajuda a enxergar com os teus olhos, Pai. Tira as escamas dos nossos olhos. Em nome de Jesus, amém. Tá? Bom dia, gente. A gente vai ler o capítulo 28 de 1 Samuel. Então, Davi, ele foi ontem para... Ontem, né? Ele foi ontem para a terra dos filisteus, né? No nosso capítulo ontem. E ele começa a mentir. Por 1 ano e pouco ele fica ali mentindo. Aí, ó. 28:1. Algum tempo depois, os filisteus reuniram as suas tropas para lutar contra Israel. Então Aques é o rei lá, né, do povo filisteu, disse a Davi, e ele confia em Davi: fiquei sabendo que você e seus homens vão lutar ao meu lado. Aí o Davi fala: claro que sim, respondeu Davi, estou aqui para ajudar. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Está bem, disse Aques. Você vai ser meu guarda pessoal a vida toda. Coitado, ele tá acreditando no Davi, né, gente? Coitado assim, né? Coitado porque ele tá acreditando no Davi, porque Davi tá mentindo, tá? Mas ele era dos filisteus, ou seja, guerreava contra o povo de Israel, tá? Era o povo inimigo. Então, ó. Aí, no versículo 3 fala assim: Samuel havia morrido e todos os israelitas haviam chorado a morte dele. Lembrando que ontem, no início do capítulo, a gente fala que Samuel morreu. Samuel é o profeta. Samuel havia morrido e todos os israelitas haviam chorado a morte dele e o havia sepultado na cidade de Ramá, que era a cidade onde ele tinha nascido. Saul tinha expulsado de Israel todos os médios e adivinhos. Peraí, ó, olha essa palavra. Todos os médiums e adivinhos e médiums. Os soldados filisteus, continuando, 4. Então, em Israel não tinha nenhum desse povo, tá? Que eram os médios e adivinhos, né? Feiticeiros que consultavam ali espíritos. Então, ó, 4. Os soldados filisteus se reuniram e acamparam perto da cidade de Sunem. Saul reuniu os israelitas e acampou no monte Gilboa. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado e perguntou a Deus, o Senhor, o que devia fazer. Então ele fica doido, nossa, estão vindo contra a gente. E aí ele fica apavorado e ele resolve perguntar a Deus, tá? Pelos sacerdotes ali, o que é que ele devia fazer. Afinal de contas, era uma nova batalha. E toda vez que eles iam lutar uma batalha, eles perguntavam a Deus, tá? Então, ó. Mas o Senhor não respondeu, nem por sonho, nem pelo Urim, né? Aquelas pedrinhas, Urim e Tumim, nem através dos profetas, ou seja, Deus se calou. E por que Deus se cala? Não é aquele silêncio de tipo assim, eu tô cuidando de você. É um silêncio de rejeição. É um silêncio de você tá fazendo as coisas erradas e você tá me procurando só porque o bicho tá pegando, tá? Mas aqui, lembrando que existe uma diferença entre a nossa vida tá difícil, a gente tá numa situação ruim e a gente ir pra Deus. Só que quando você vai pra Deus, Deus quer te transformar, Ele quer te mudar, Ele quer te melhorar, Ele quer fazer uma transformação na sua vida, Ele não quer deixar você como você era, tá?
Porque Deus tem obras maiores para nós. Então ele não pode deixar a gente como a gente tá, cheio de pecado, sujo, envergonhado. Então ele vai fazendo uma limpeza e nós precisamos abrir o coração para que ele vá limpando. Acontece que tem pessoas que vão para Deus e querem continuar fazendo as mesmas coisas erradas. E é desse tipo de povo que aqui Deus está virando as costas, rejeitando. Quando Deus rejeita uma pessoa, é porque ele já tentou arrumar a vida dessa pessoa e essa pessoa não quis, tá? Não adianta você ir todo domingo para a igreja, todo domingo você vai, todo domingo você é cristão do domingo, mas na semana você faz um regaço da sua vida. Você peca mesmo, você faz tudo que desagrada ao Senhor, você prostitui, você fornica, você adultera, traz sua esposa, traz seu esposo, você entendeu? Então você vai para a igreja no domingo, é uma bênção, você escuta Deus, está disposto a colocar Deus na sua vida. Quando é na semana você vai e faz tudo errado. Aí Deus rejeita, Deus vira as costas, que é o que está acontecendo aqui. Por que Deus não responde Saul nas orações dele? Porque Saul está fazendo tudo errado. Então Deus já teve um conserto com Saul, Deus já andou com Saul, Saul sabe como que Deus funciona. Só que Saul resolve que ele vai fazer do jeito dele. O fato de Saul perseguir Davi já é errado. Deus não quer que persiga Davi, porque o castigo para Saul de ser destronado é porque Saul rejeitou o que Deus falou. Saul não fez aquilo que Deus mandou ele fazer, que era naquele tempo, né, que ele foi contra os filisteus lá, ele deveria ter matado todo mundo e nem os despojos, que é aquele resto que sobra, né, de gado, de ouro, de herança do povo, ele não deveria ter pegado. Mas ele finge demência, fala que é para Deus e pega para ele e para os soldados dele. Então ele já está em desobediência. Deus não tem problema com seus maus caminhos, desde que você queira corrigir os seus maus caminhos. Deus não tem problema com a sua humanidade, desde que você queira corrigir a sua humanidade ao ponto de se tornar servo do Senhor. E esse servo significa obedecer, esse servo significa mudar a sua vida, esse servo significa que você vai andar de forma correta, segundo a Bíblia diz. Agora, se você quer andar conforme as tuas veredas, né, conforme o teu gosto, o teu jeito, eu sou assim mesmo, eu faço isso mesmo, aí é você com você, ele entrega você para você mesmo. E não acredite, não é você, é literalmente o diabo que vai tomar conta dessa sua vida, tá? Porque a gente sabe que ele tá por aí, literalmente querendo tragar todo mundo, rugindo feito leão ao em volta, né? Ao redor. Então, Deus não responde. Então Saul ordenou aos seus oficiais, procurem uma mulher que seja médium, que eu irei consultá-la. Então, olha a revolta do Saul, olha a braveza do Saul. Quer dizer, já que você não me responde quando eu preciso que você me responda, eu vou caçar quem me responda. Rebeldia, desobediência. Já que Deus não fala comigo, eu vou caçar quem fala, tá? Então, procurem uma mulher que seja médium e eu irei consultá-la. Em Endor, aí os soldados falam, né? Em Endor há uma médium, responderam eles. Então Saul se disfarçou vestindo roupas diferentes e quando escureceu, foi com 2 dos seus homens falar com a tal mulher. Então ele pega 2 soldados, se disfarça ali, né, para não parecer o rei, e vai com os caras lá falar com a mulher. Ele disse: consulte para mim os espíritos e me diga o que vai acontecer. Quem são esses espíritos? Se não é Deus, é o diabo. Se não é Deus, é demônios, tá? Se não é Deus, é demônios. Então, consulte para mim os espíritos e me diga o que vai acontecer.
eu vou dizer o nome de um homem e você vai mandar subir o espírito dele. Então, ó, esse negócio de espírito de luz, quem é espírito de luz? Deus, os anjos e o Espírito Santo, né? Deus, Pai, Deus Filho, Espírito Santo, que são um só, né? Uma trindade em um só, e os anjos. Aos anjos não está dada autoridade na Bíblia de descerem aqui e ficar falando através de médiuns e adivinhos. Não está dada essa ordem. Então não adianta pensar que um anjo, um espírito de luz vai vir no corpo de um ser humano, porque ele não vai. Aí a gente vem para essa parte aqui, ó. Peraí, para essa parte aqui. Lá em Levítico, deixa eu achar aqui, peraí. Em Levítico 19, deixa eu ver, não anotei o versículo, mas eu vou achar para vocês. Levítico 19, peraí. Levítico 19, 31, fala assim, não procurem, Levítico 19, 31, tá? Não procurem a ajuda dos que invocam o espírito dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isto é pecado e fará com que vocês fiquem sujos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levíticos 19, 31 fala isso, tá? Não procure ajuda dos que invoquem espíritos de mortos. Quem invoca espírito de mortos? Geralmente adivinhos e médiuns. Não procure ajuda deles, tá? E que adivinham os futuros, cartomantes. Não procurem. Isto é pecado. Isto é pecado e fará com que vocês fiquem sujos. Tá escrito aqui, impuros, tá? Aí, em Levítico 20 também fala assim, Levítico 26, peraí. Levítico 26 fala assim, se alguém procurar a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro, cartomante, médiuns, né, feiticeiros, eu ficarei contra essa pessoa, Deus vai ficar contra quem está procurando. Deus vai ficar contra essas pessoas. Eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado e a expulsarei do meio do meu povo. É o próprio Deus que está falando isso aqui. Ele vai expulsar. Então essa história de eu vou lá, né? Porque existe muito pessoal que vai na católica e vai no espiritismo, pessoal que vai na católica e vai no candomblé, pessoal que vai na cristã, na crença, né? Nas evangélicas e vai nas cartomantes. Não adianta você ficar em cima do muro, ou é Deus ou é o diabo. Não tem como você adorar dois deuses. Deus é único, ele não quer ser adorado e você adorar outros deuses, tá? Então esse negócio de espírito de luz, ou é os demônios, ou é Deus. E Deus não mexe com esse negócio de espírito. Não adianta fingir demência, porque Deus vai ficar contra quem faz isso. Tá escrito, ó. Tá escrito aqui. Levítico 26, Levíticos 26, versículo 6. Se alguém procurar a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos, ou seja, teu pai, tua mãe, tua avó, teu tio, tá? Seja quem for, e dos que adivinham o futuro, cartomante,
eu ficarei contra essa pessoa, por causa desse pecado e a expulsarei do meio do meu povo, tá? Então, é Deus que tá falando. Se Deus tá falando, não tem como, tá? Não tem como ser diferente. Aí, em Deuteronômio 18:10, Deuteronômio 18:10, fala assim: não ofereçam seus filhos em sacrifícios. Naquele tempo, o povo oferecia os filhos para outros deuses, tá? Não ofereçam, aliás, bebê queimava na barriga lá de bois, de ouro, bezerros de ouro, o bicho era feio. Não ofereçam seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Queimando-os. Meu Deus, que maldade. Não deixem que no meio do povo haja de haver adivinhos e pessoas que tiram sorte. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despachos. Olha só. Então, geralmente quem faz despacho são as religiões de matrizes africana, né? Elas fazem despacho, tá? Elas fazem despachos, tá? E nem quem invocam espíritos dos mortos. Então, as religiões espírita e as religiões de matrizes africanas, né? Candomblé, Umbanda, Quimbanda, essas religiões, elas invocam espíritos. Elas invocam, elas tiram cartomantes, tiram a sorte, ciganos tiram a sorte. Acontece que você fazer isso estando enganado, né, não sabendo da Bíblia, entendeu? É uma coisa. Depois que você sabe e fazer, é outra. Deus perdoa o tempo do engano, tá? O tempo em que você não sabia, que ele não gostava disso, que você achava que estava procurando um jeito, uma espiritualidade, um jeito de lidar com isso, porque nós somos espíritos. Então, provavelmente, quando você chegar num desses locais, eles vão falar para você: você tem mediunidade, você tem uma espiritualidade aguçada. Nós somos espíritos, nós temos uma espiritualidade aguçada. É normal, mas essa espiritualidade é para que você se aproxime de Deus, é para que você vá para Deus, tá? Então, obviamente que essas pessoas estão procurando a Deus. Quando você se aproxima de uma religião, você está em busca de Deus. Ninguém vai em busca do capeta, ninguém vai em busca do diabo. As pessoas são enganadas, tá? Se você frequenta uma dessas religiões, saiba o que Deus diz a respeito disso, através da Bíblia agora. Que você possa ver, tá? Que as escamas dos seus olhos, elas saiam, entendeu? Porque aqui é Bíblia pura, é Deus que está falando isso aqui, tá? Que você saiba que Deus não habita no meio desse povo. Por quê? Porque Deus não gosta disso, Deus não gosta de adivinhação, Deus não gosta de pessoas que invocam espíritos, Deus não tem prazer nisso. Porque quem tem prazer nisso é o próprio diabo, que se disfarça de anjo de luz, tá? E a gente até viu isso no domingo, ele se disfarça de anjo de luz. Então ele usa a tua vontade de servir a Deus, a tua vontade de se achegar a Deus, e ele se disfarça de algum parente, ele se disfarça de algum anjo, ele se disfarça de alguém do passado, para poder atrair a tua atenção e você achar que tá chegando perto de Deus, tá? Então que em nome de Jesus as escamas dos seus olhos saiam, que você consiga ver a verdade. Tá? Porque Deus não gosta, não aceita e não tolera esse tipo de coisa. Mas também ele perdoa o tempo da ignorância, o tempo em que você não conhecia a verdade, e a verdade absoluta que é Jesus, tá? Então aqui tá escrito, ó, em Deuteronômio 18, 10 tá escrito, ó, não ofereçam os seus filhos em sacrifícios, queimando no altar, que era o tempo que o povo queimava, né, os próprios filhos. Não deixe que no meio do povo haja adivinhos, então cartomante, leitura de tarô, leitura de borra de café, qualquer leitura,
qualquer leitura, qualquer tipo de adivinhação, qualquer um. Deus não gosta, tá? Não é do Senhor, não provém dele. Então, ó, não haja adivinhos, nem pessoas que tiram sorte, nem tolerem os feiticeiros, nem quem faz despachos. Então, todo mundo que faz despacho tá no engano. Não é que essa pessoa é má, provavelmente ela foi enganada, tá? Essas pessoas estão enganadas pelo diabo. Então, se você é uma pessoa dessa, que você acorde em nome de Jesus, que você entenda que a palavra de Deus não gosta disso. Deus não está nesse meio, tá? Que você tenha essa visão agora, que a sua visão seja aberta, tá? Então, ó, nem os que invocam espíritos dos mortos. O Senhor, tá escrito desse jeito, você pode procurar, Deuteronômio 18, do 10 até o 12. O Senhor detesta os que praticam estas coisas, e tá escrito isso aqui, nojentas. E por isso mesmo está expulsando da terra estes povos, enquanto vocês estão tomando posse dela, tá? Então, é Bíblia. Não é a Rafa que detesta, não é a Rafa que tá indo contra. É Bíblia, tá? É o que Deus fala na Bíblia contra essas pessoas. E se você é uma pessoa dessa e está enganada, que os seus olhos abram, tá? Que a venda dos teus olhos caia, tá bom? Então, ó, o Saul vai procurar uma adivinha, uma médium, tá? Então ele vai, porque ele pensa assim, na rebeldia dele, já que o senhor não tá olhando pra mim, né, me respondendo, então eu vou fazer do meu jeito. Aí ele vai, ó. Só mais um pedacinho, tá? Então, 9, aí ele vai. 8. Então Saul se disfarçou vestindo roupas diferentes e quando escureceu foi com os dois e com seus homens falar com a tal mulher. Ele disse, consulte para mim os espíritos e me diga o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome de um homem e você vai mandar subir o espírito dele. A mulher respondeu, com certeza você sabe que o rei Saul fez. Ele expulsou de Israel os adivinhos e médiuns. Então, por que você está tentando me pegar numa armadilha para que eu seja morta? Ou seja, por que você está tentando fazer isso comigo? Só para me prender? Para o pessoal me matar, né? Aí Saul jurou. Deus não tá nisso e Saul vai colocar Deus no meio dessa bagunça. Olha só como Saul é prepotente. Aí Saul jurou em nome de Deus, o Senhor. Pelo Senhor, o Deus vivo, eu prometo que você não será castigada por fazer isso. Como? Se Deus mesmo vai castigar quem faz. Como que Saul pode jurar pelo nome do Senhor, sendo que Deus é contra aquela prática que ele estava fazendo? Olha a rebeldia do Saul. Então a mulher perguntou, quem é que você quer que eu faça subir? Samuel, respondeu ele, né? Então Saul fala, faz o profeta Samuel subir aí, fala com ele. Quando a mulher viu Samuel, então o próprio Deus faz com que a mulher veja realmente Samuel, ó. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul, por que o senhor me enganou? O senhor é o rei Saul. Aí ele fala, não tenha medo, respondeu o rei. O que é que você está vendo? Aí ela fala, eu estou vendo um espírito subir da terra, disse ela. Como é o jeito dele? Ele pergunta, né? Perguntou Saul. É um velho e está subindo, respondeu ela. Ele está todo enrolado numa capa. Então Saul entendeu que era Samuel, ajoelhou-se e encostou o rosto em chão em sinal de respeito. Que respeito ele não tem nenhum, mas ele acha na cabeça doente dele que ele tem algum respeito. Então Samuel disse a Saul, né? Então através da mulher, o espírito de Samuel vai falar. E aqui a permissão é de Deus, porque Deus já vai castigar Saul. Porque Saul jura em nome do Senhor que a mulher não será castigada. Eles estão fazendo aquilo que Deus não gosta. Então Deus permite que a mulher veja Samuel, que é o profeta que morreu. Então, ó, por que você foi me incomodar? Por que me fez voltar? Através da mulher, o Samuel diz, né? Saul respondeu, é que eu estou numa grande dificuldade.
os filisteus estão em guerra contra mim. Tadinho, o vitimista, né? O vitimista, ele nunca acha a culpa nele, sempre é nos outros. É que eu estou numa grande dificuldade, os filisteus estão em guerra contra mim e Deus me abandonou, o culpado é Deus. Ele não me respondeu mais, nem por profetas, nem por meio dos sonhos. Foi por isso que eu chamei o Senhor, para me dizer o que eu devo fazer. Tadinho, tô dói. Samuel disse: por que é que você me chamou agora que o Senhor Deus te abandonou e se tornou seu inimigo? Tipo assim, eu tava vivo, por que você não me caçou? Né? Aí, ó, o Senhor fez com você o que ele, por mim, por meio de mim, né? Porque em vida ele já tinha falado que Deus ia destituir Saul. Por meio de mim, prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você e deu para outra pessoa, isto é, a Davi, normal. Você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas, ó, eram os amalequitas, não eram os filisteus. E tudo que eles tinham, mas a história tá certa. E por isso que o Senhor está fazendo isso agora com você. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã você e seus filhos vão estar junto comigo. Você vai morrer amanhã. E o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. Ou seja, todos vocês irão morrer amanhã, porque você fez isso aqui, ó, que não devia fazer. Você é tão rebelde que não bastava o que você fez, você ainda veio aqui fazer errado. No mesmo instante, Saul caiu no chão, de comprido, né? Caiu. Ele simplesmente caiu. Apavorado com o que Samuel tinha dito. Ele estava fraco, porque não tinha comido nada aquele dia e a noite toda. A mulher chegou perto dele, vendo que ele estava apavorado, disse: eu arrisquei minha vida fazendo o que o Senhor me pediu. Agora, por favor, faça o que eu estou pedindo. Deixe que eu lhe traga um pouco de comida. Coma alguma coisa para ficar forte e poder viajar de volta, né? Embora. Saul recusou e disse que não ia comer nada. Depois dele saber que ele ia morrer no outro dia, né? Agora tá com medo. Agora pensa, não, eu não deveria ter feito isso. Ah, meu Deus, o que eu fiz? Enfim. Saul recusou e disse que não ia comer nada, mas os seus oficiais também insistiram para que ele comesse. Finalmente ele concordou, levantou-se do chão e sentou na cama. Tá, mãe? Sofia, vem aí para... Tá bom. Tá bom. Eu preciso que você compre um negócio. Deixa eu só terminar aqui, rapidinho. Então a mulher matou depressa um bezerro que estava sendo engordado. Pegou também um pouco de farinha de trigo, amassou alguns pães sem fermentos. Aí colocou a comida diante do Saul e seus oficiais e eles comeram. E naquela mesma noite foi embora. Em 1 Crônicas, só esse último coisa para vocês, ó. Em 1 Crônicas 10, 13 e 14. Em 1 Crônicas 10, 13 e 14 fala assim: E Saul morreu assim porque foi infiel a Deus, o Senhor. Ele desobedeceu aos mandamentos de Deus e consultou os espíritos dos mortos, em vez de consultar ao Senhor. Por isso Deus o matou. Quem matou? Deus. E o entregou o reino para Davi, filho de Jessé, tá? Então, não consulte os mortos, não vá atrás de adivinhos, não vá atrás de médios. E todas essas pessoas que fazem isso, essas pessoas, elas estão indo contra Deus e Deus vai se voltar contra elas. E se é um tempo de engano, que você possa acordar, porque esta é a palavra do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoa. Até amanhã. Tchau. Fica com Deus, hein?